Durante séculos, a epopeia de Hernando de Soto se manteve como uma jornada heróica de exploração. Hoje, arqueólogos que refazem seu caminho estão descobrindo não provas de heroísmo, mas os restos tristes de necessidades desesperadas e genocídio involuntário. Sou John Rhys Davis. Venha comigo reviver a morte de Hernando de Soto a seguir em Arqueologia. Milhares de montes misteriosos como este espalham-se pelo sudeste dos Estados Unidos. Durante séculos, sua presença fantasmagórica intrigou todos os que pousaram os olhos sobre eles. Quem poderia haver construído? Certamente não os pobres selvagens como os historiadores dos séculos XVIII e XIX presumiram que fosse a população nativa. Uma raça perdida, talvez, que surgiu e desapareceu antes do primeiro homem branco colocar os pés no Novo Mundo, confinados para sempre no esquecimento da pré-história. Durante a última década, arqueólogos traçaram a rota do conquistador Hernando de Soto, procurando pistas sobre como os índios poderiam haver perecido. Esta pintura no Capitólio mostra que as visões românticas do conquistador continuam a celebrar a chegada dos exploradores no continente americano. Mas a pesquisa nos revela uma história mais negra. Motivados pelo desaparecimento misterioso dos construtores dos túmulos, arqueólogos estão refazendo as pegadas do grande conquistador Hernando de Soto. Em escavações por todo o sudeste dos Estados Unidos, lançam uma nova luz sobre a rota de Soto, revelando uma trilha marcada por sinais de carnificina humana. A Marcha da Morte de Soto. Na época em que de Soto chegou à Flórida, ele era um veterano rico e experiente das expedições espanholas do Novo Mundo. O próprio de Soto havia vindo para o Novo Mundo quando tinha uns 14 anos. E era um grande sucesso em termos da época dos conquistadores. Ele participou da pilhagem das sociedades americanas nativas na América Central, participou com os irmãos Pizarro no saque do Império Inca e se tornou bastante rico. Mas apenas a riqueza não satisfazia a ambição ardente de Soto. Para deixar seu marco na história, ele apostaria sua fortuna em mais uma rodada dos dados, sua própria expedição em busca do Eldorado. Quando chegaram ao Novo Mundo, nenhum dos conquistadores veio com a intenção de ficar. Queriam vir até aqui, queriam encontrar o Eldorado, queriam encontrar o ouro dos Incas. E se não o encontrassem, eles voltariam sem qualquer tipo de direito ou status. Então eles sabiam que estavam como encostados contra a parede para tornarem o seu nome famoso no Novo Mundo. Outros haviam conseguido antes, não tinham por que pensar que não poderiam conseguir também. Tendo roubado a grande riqueza do Império Inca, os espanhóis se viraram em direção ao norte. De lá chegavam rumores de ouro, prata e pedras preciosas, maior ainda do que a riqueza do maior monarca Inca. Na verdade, alguns pequenos itens preciosos haviam sido tirados dos nativos do norte. Porém, numa das maiores ironias da história, os conquistadores nunca saberiam a verdadeira fonte daquela riqueza: seus próprios galeões afundados. No final de 1530, a riqueza estava voltando com as frotas espanholas. Muitas destas frotas partiam da costa do México, passavam pelo Golfo, desciam a costa do Golfo da Flórida, passavam pelo Estreito da Flórida e subiam. Alguns deles naufragavam. Tempestades de verão, furacões. E o povo nativo da Flórida recuperava materiais de lá, ouro, prata. Nas estações arqueológicas da Flórida, encontramos ouro e prata, que vieram direto da América Central e da América do Sul. Totalmente alienados à ironia do destino na história, os orgulhosos conquistadores de Soto chegaram ao Novo Mundo na primavera de 1539, provavelmente na Baía de Tampa. Quase 700 homens partiram apressados em busca de sua fortuna. Quando paravam para saber onde estavam, não queriam perder tempo.
Toda vez que De Soto chegava a um novo lugar, interrogava seus prisioneiros. E as duas perguntas principais eram: onde está o maior príncipe da terra e onde posso encontrar a sociedade maior e mais rica? E também perguntava especificamente aos índios sobre substâncias preciosas, tais como ouro e prata. Os espanhóis mostravam aos índios as joias nos seus dedos e sobre seus corpos, e perguntavam aos índios: onde posso encontrar isto? Onde posso encontrar aquilo? Os índios podiam tê-los enganado, e em alguns casos sabemos que fizeram isso. Mas na maioria das vezes creio que contavam a ele o que queria saber, porque os meios para extrair eram muito bons, e a possibilidade de tortura estava obviamente presente. Mantendo o compromisso com o rei, De Soto lia uma declaração extensa a cada grupo de nativos que encontrava. Eles e toda a sua terra agora pertenciam à coroa espanhola, ele os informava. Deveriam jurar aliança à Espanha e aceitar a fé católica. Caso se recusassem, ele dava seu aviso. Com a ajuda de Deus, invadiremos sua terra com todo o nosso exército e faremos guerras em cada lugar e com todos os meios que pudermos e formos capazes. Pegaremos vocês e suas mulheres e filhos e os tornaremos escravos, e tomaremos suas propriedades e lhes faremos todo o mal que pudermos fazer. Estabelecendo um motivo legal para iniciar uma guerra, Hernando de Soto iniciava sua rota de destruição e escravidão com uma consciência limpa. Apesar de virem para o Novo Mundo buscando ostensivamente pelo ouro, Deus e glória, os espanhóis certamente também chegavam à procura de escravos. Eles traziam ferros para as pernas, colares e correntes para escravizar os índios. Durante grande parte da expedição, provavelmente havia tantos índios escravos como membros da expedição. Em algumas épocas, as expedições chegavam a ter umas 800, 900 pessoas, incluindo os escravos índios que os acompanhavam. Uma tática usada por De Soto era capturar os chefes. Os chefes não eram apenas importantes econômico-politicamente, eram também o centro da vida religiosa de seu povo. Era devastador para a população local quando os espanhóis capturavam seus chefes, porque isso paralisava a todos. A população se tornava submissa quase imediatamente. E a razão era que os chefes eram os centros ideológicos do seu universo. Era o ponto cosmológico de contato para eles com o outro mundo. E por que isso era importante? Era importante porque os chefes, através de sua ideologia, podiam se comunicar com a sabedoria dos antepassados no outro mundo. Até recentemente, nossas fontes mais informativas sobre a Odisseia de De Soto e as culturas índias que ele encontrou eram os registros e diários mantidos pelos membros de seu exército. Os arqueólogos decidiram seguir a trilha de sua expedição usando estes relatos. Há, na verdade, 3 relatos de primeira mão, escritos pelos participantes da expedição de De Soto. Eles fornecem um itinerário quase diário. O que fazemos, então, é ler estes relatos e olhar nossos mapas, e tentar achar aqueles locais. Onde está o lago? Onde está esta vila? E assim por diante. E desta maneira, como um trabalho de detetive, reunimos muitos fragmentos de informações, juntamos tudo, vendo como cada coisa se encaixa melhor. É assim que começamos a reconstruir a rota. Procurar evidências dos espanhóis, acreditam os arqueólogos, será a melhor maneira de encontrar os restos das culturas indígenas perdidas. Em algumas estações arqueológicas, vemos vestígios do impacto dos espanhóis sobre os nativos. E, na verdade, em vários locais ao longo da rota, vemos evidências horríveis, ossos de índios, restos de pessoas que viveram em 1539, que foram dizimadas pelas armas espanholas. Um dos locais de contato importante da Flórida é chamado de Monte Tatã. Os arqueólogos encontraram os restos de cerca de 300 indivíduos e a maioria deles mortos na mesma época. A causa da morte estava grotescamente clara. Mas neste grupo de pessoas estavam ossos que mostravam nítidos cortes de espadas, um deles horrível. O ombro esquerdo de um indivíduo cortado totalmente. Provavelmente cortaram todo o braço direito dele. Quando os espanhóis lutavam, era típico deles tentar cortar os tendões e músculos da perna para o oponente ser derrubado.
Então decepavam o pulso para que soltassem suas armas. Se aproximavam e davam o coup de grâce, ou na cabeça ou noutro lugar. Muitas pessoas foram mortas nestas pequenas batalhas. Os relatos também revelam que os índios lutaram tão violentamente como os espanhóis. Os testemunhos registram cenas terríveis. Os índios emboscavam seus inimigos tão cautelosa e sabiamente que nem um único espanhol que se afastava 100 metros de seu acampamento escapava da flecha e era decapitado imediatamente. E apesar da rapidez com que os homens tentavam ajudar seus companheiros nesses momentos, eles sempre eram encontrados decapitados. Porém, os espanhóis possuíam armas devastadoras em suas mãos. Eles tinham balistas, eles tinham arcos, eles tinham canhões, armas excelentes. Acho que a melhor arma, no entanto, era o cavalo. E toda vez que os espanhóis corriam perigo, cavaleiros montados simplesmente destruíam a força indígena. Essencialmente, um cavaleiro montado era o tanque Sherman da época. Contava com sua espada, sua armadura, seu cão de ataque, seu cavalo de guerra. Era impenetrável. Podia atacar os índios apenas com os cavalos. Atacava, derrotava e matava. As armas básicas dos índios deveriam ser as clavas de guerra, arcos e flechas e, em alguns casos, lanças, que não creio que usassem muito. As armas dos espanhóis, por outro lado, a combinação de homens montados a cavalo com lanças e cães era devastadora. A cavalo, os espanhóis literalmente soltavam os cães de guerra. Os índios não podiam correr mais do que os cavalos, nem correr dos cães. Cães de guerra. Eram Irish Wolfhounds, Mastiffs, Greyhounds, todos treinados para matar. Porém, deve-se compreender que De Soto e seu exército estavam aqui para realizar um trabalho. Estavam aqui para explorar, conquistar e se estabelecer. Não se deteriam diante de nada para realizar isto. Suas vidas corriam perigo e faziam tudo o que era necessário. Pelos nossos padrões de hoje, o comportamento deles era extremamente cruel. Em 18 de outubro de 1540, parecia que os índios já haviam sofrido bastante. Planejaram uma emboscada elaborada para dar um fim ao terror espanhol de uma vez por todas. Na vila de Mabila, o chefe Tascalúça armou um ataque surpresa elaborado contra o exército de De Soto. Os espanhóis dizimaram os índios onde estavam. Foi um banho de sangue. Os relatos das testemunhas contam a história. Mulheres e até meninos de 4 anos lutaram conosco. E garotos índios se enforcavam para não caírem em nossas mãos. Outros pulavam para dentro do fogo por vontade própria. As flechas eram tremendas e lançadas com tanta vontade e força que a lança de um cavaleiro foi perfurada por uma flecha. Matamos 3.000 dos patifes, sem contar muitos outros que foram feridos e que mais tarde encontramos mortos. Após a batalha, descansamos lá durante um mês e incendiamos quase todo o lugar. Mabila foi um lugar-chave, um aviso da morte, não apenas para os nativos, mas para as esperanças de De Soto de encontrar ouro. Após Mabila, De Soto, como escreveu um de seus cronistas, começou a desperdiçar vidas. E acredito que isto significava a vida de seu próprio exército, especialmente a dos índios. E tudo porque pressentia o fracasso de sua expedição, e pressentia a ruína. Ele forçava muito seus homens, especialmente os índios. E isso chegou ao seu extremo em 1542, nos últimos meses de sua vida, quando ele deve ter percebido que tudo estava perdido. E neste momento, começou a atacar os índios com grande selvageria. Impunha um tipo de aniquilamento contra uma aldeia e ordenava a seus homens que matassem a todos. O propósito era aterrorizar os indígenas que tomassem conhecimento disso.
Apesar das armas avançadas e da selvageria dos espanhóis, os índios poderiam ter vencido se não fosse por um adversário ainda mais impiedoso: a doença. Enquanto os conquistadores marchavam para o oeste, também disseminavam doenças mortais. Epidemias que levaram ao declínio de grandes populações e se espalharam durante todo o século XVI pelo sudeste dos Estados Unidos. Onde se vê claramente a questão da perda definitiva de populações é na parte mais baixa do Vale do Mississippi, onde realizei muitos trabalhos arqueológicos. Quando De Soto chegou em 1540, havia aproximadamente 80 aldeias grandes, entre Memphis, Tennessee, Baton Rouge, Louisiana. De Soto passou, ficou ali por 4 ou 5 meses, mas continua seu caminho e não existe mais contato com europeus até 1682. Quando La Salle, representando os franceses, chega ao Mississippi, ele registra apenas 5 aldeias. Então a pergunta é, o que aconteceu? O que aconteceu com as outras 75? Elas desapareceram, morreram e provavelmente morreram de doenças. Enquanto a expedição avançava, o povo e os animais que levavam com eles, cavalos, cães e porcos, transmitiam novas doenças para as suscetíveis populações nativas. E eles, por sua vez, transmitiam para os outros. Se você pega os Estados Unidos, uma grande cidade, você a reduz, digamos, 98 a 99%, tem uma ideia de como foi devastador naquelas sociedades. Quando elas emergem, nós as vemos pelos olhos dos primeiros exploradores ingleses e franceses. Toda a origem da sociedade é diferente. São pessoas muito diferentes. É possível que as guerras, mesmo entre as tribos nativas americanas, pudessem ter causado este despovoamento? A questão da guerra versus doença em despovoamento é muito importante. Há várias linhas de evidências que usamos para dizer doença versus guerra. Em primeiro lugar, a guerra no século XVI é muito primitiva e pode ter havido instâncias individuais, como Mabila, onde a população foi dizimada, mas todos os outros estão intactos. São cidades individuais que foram destruídas. Com a doença, no entanto, porque a doença pode se disseminar por uma área bem maior. E onde quer que De Soto tenha passado longos períodos de tempo, as pessoas desaparecem. E não tem como aquela guerra, a guerra do século XVI, ter feito isso. Guerras nucleares do século XX podem fazer isso. A guerra no século XVI, não. O despovoamento dos indígenas nesta área foi dramático. E uma razão para que tenha acontecido em larga escala foi que, quando as pessoas numa cidade estavam doentes, todos estavam doentes ao mesmo tempo, aparentemente. E, portanto, mesmo se um copo de água salvasse a sua vida, não havia alguém para ir ao lago ou rio local para pegar o copo de água para que você pudesse sobreviver. E assim, estando todos doentes ao mesmo tempo, não havia ninguém para sair e procurar ervas, pessoas para sair e caçar e trazer os alimentos. E as vilas poderiam ter pequenas doenças, e a maioria das pessoas poderia ter morrido de fome. Trinta anos após a expedição, muitas dessas sociedades nativas também mudaram. Houve grandes mudanças sociais e culturais no Sudeste. Os índios da Flórida, infelizmente, morreram. E em torno de 1730 e 1740, literalmente, onde antes existia várias centenas de milhares de povo nativo, estava reduzido a uns poucos. Indies Creek, do Alabama e Geórgia, que estavam invadindo a Flórida no final do século XVII, começaram a descer e a construir colônias em torno de 1740. Continuariam a fazer isso, mas aqueles Creeks que os espanhóis geralmente chamavam cimarrones, ou fugitivos, porque haviam abandonado seu lar,
popular nativo, mais tarde se tornaram Seminoles ou Seminola de hoje, e assim a Flórida foi repovoada, pelo menos em parte, pelos índios americanos nativos, e os Seminoles, seus descendentes, vivem hoje aqui. Não encontramos apenas o colapso da população humana, que certamente foi muito importante para a manutenção da sociedade, mas também encontramos uma perda incrível de informações. Se 98% de sua população morre, poderá ter uns 2% da população sobrevivendo. Mas e se todos os homens que curam morrem? Se todos os xamãs morrem? E se seu povo que possui o conhecimento esotérico que é importante para se comunicar com outro mundo? Se todas essas pessoas morrem, então realmente terá muitos problemas. Você perde aquela continuidade do conhecimento. O que estava aqui no século XVII era bem diferente do que estava aqui no século XVI. Para alguns dos povos índios que De Soto encontrou, os Usita ou Macosos, e alguns outros da Flórida, a única menção deles em nossa única informação vem da arqueologia e do que a expedição de De Soto nos conta. De Soto morreu sem um tostão em 1542, provavelmente de febre, enquanto seu exército acampava nas margens do Mississippi. Durante quase um século após a marcha da morte de De Soto, refugiados zigue-zagueavam pelas suas terras vazias. Novas tribos e línguas apareceram. O passado coletivo foi perdido. Quando os colonos ingleses e franceses avistaram os montes e perguntaram de quem eram esses monumentos, os descendentes dos construtores já haviam se esquecido. Hoje, com a ajuda da arqueologia, estão recuperando seu passado perdido.